graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Esse é o poder de Deus para a nossa transformação espiritual. A transformação da nossa vida. Aleluia. A graça de Deus, ela nos ensinará. Amém? Aleluia. A graça de Deus nos ensina a abandonar as paixões deste mundo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para sempre. Está escrito em Tito 2, 12 e 11, 12. Porque a graça de Deus se é manifestada trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente. A graça de Deus, ela se manifestou. O poder de Deus se manifestou. Louvado seja o nome do Senhor. Por favor imerecido, também é conhecido a graça, por favor imerecido, não merecemos. Ou seja, nós não merecemos. Amém? O que Deus quer fazer conosco, com a nossa vida, é algo que nós não merecemos. O que Deus quer nos conceder é algo que nós não merecemos. Aleluia. Só que primeiramente nós precisamos crer. E segundo, nós precisamos fazer o quê? Buscar. Aleluia. Nós precisamos buscar. Aquele que crê, ele tem que andar segundo a fé. Eu creio, então eu vou. Está em algum lugar, né? O que ele prometeu, eu vou buscar. Ele só consegue aquele que busca. Está disponível. Está disponível. Ele está escrito aí, primeira vez, fala. Ele nos deu tudo que diz respeito à vida e à piedade. Ele nos deu. Aí a pessoa fala, ele me deu, mas eu estou desse jeito ainda, né? Deu, amado, mas só que ele só vai receber se buscar. Entendeu? Aí a pessoa pensa, ele me deu, então já está em mim. Aí eu estou desmantelado, eu estou no pecado, eu estou ainda cheio de problema, cheio de incredulidade, cheio de aflição. Amado, ele nos deu tudo que diz respeito à vida e à piedade, mas nós temos que buscar. Acessar. Pedir, pedir, dá-se-vos-á. Não foi isso que ele falou? Pedir, pedir e dá-se-vos-á. Aí a pessoa pensa que pedir o quê? É só bem material? É só riqueza da terra? Não. O que mais Deus deseja para nos conceder é o Espírito Santo. Aleluia! O que o Senhor quer nos conceder é o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus é o maior tesouro que o homem pode possuir enquanto vive nessa terra. Amém? O Espírito Santo de Deus é o tesouro. Aleluia! O apóstolo Paulo fala, olha, temos um tesouro em vasos de barro. Vaso de barro. O que é o vaso de barro? É o corpo. Esse corpo aqui mortal é o vaso de barro. Aleluia! O Senhor colocou um tesouro dentro do vaso de barro. Ele colocou o seu Espírito Santo. Aleluia! Glória a Deus! Então a mensagem dessa noite, amado, é para você incentivar a buscar o Espírito Santo. É para ensinar vocês, incentivar vocês a clamar pelo Espírito Santo de Deus, buscar esse tesouro, para que vocês possam compreender os mistérios de Deus, compreender as coisas do Espírito, entender as coisas espirituais, se tornando uma pessoa espiritual. Glória a Deus. Para se tornar uma pessoa espiritual, primeiro, você tem que se inclinar ao Espírito. Segundo, você tem que buscar o Espírito Santo, o enchimento do Espírito Santo. Não tem como se tornar uma pessoa espiritual sem ser cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então nós temos que buscar ao Senhor. Nós temos que clamar a Ele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Quantos vão buscar o Senhor a partir de hoje? Aleluia. Glória a Deus. Quantos vão buscar mais do que já estavam buscando? Amém. Glórias ao Senhor. Porque às vezes nós buscamos, assim, nós oramos ao Senhor, aquela oraçãozinha para dormir, né? Aí tomando o veio do pé da cama, Senhor, obrigado, já está cansado, né? Já está cansado mesmo, aí só, Senhor, obrigado por tudo. Glória a Deus. O Senhor quer que nós buscamos Ele intensamente, amado. O Senhor quer que nós buscamos Ele de todo o nosso coração. É isso que diz a palavra dele. Quando buscar de todo o coração, o acharei. Quando buscar de toda a sua força, de todo o seu entendimento, aí sim
nós o acharemos. Glória, mas como é que eu vou buscar de toda a minha força? Aleluia, glória a Deus. Como que é isso? Você vai ter que aplicar toda a sua força quando você esteja buscando o Senhor. Você vai ter que descer na presença dele e buscar com todo o desejo do seu coração. Tá? Glória a Deus. Tem que ser aleluia, o seu desejo tem que ser expressado com toda a força. Senhor, eu quero. Aleluia. E pode buscar. E clame. Aleluia. O Senhor disse para a igreja primitiva foi que eles ficassem em Jerusalém e esperassem a promessa que do alto tinha ouvido do Pai. E eles começaram a clamar e buscar. Aleluia. Um dia, 2, 3, 4. E eu sei que quando tinha um bom tempo já que eles clamavam todos os dias, aí o Espírito Santo desceu sobre a igreja. E a igreja foi cheia do Espírito Santo de Deus. Mas houve perseverança. Amém? Houve constância. Houve uma busca. Aleluia. Houve uma entrega. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Louvado seja Deus. Então, amados, a igreja do Senhor Jesus, ela só vai avançar e só avança quando ela passa por Pentecostes. Não tem jeito. Só avança mesmo no poder da graça de Deus quando passa por lá. Tem que passar. Amém? Nós não estamos no outro tempo, não. O Diego Terra falou, né? Ainda estamos no tempo da graça, né? Ainda estamos vivendo o tempo da graça. Glórias ao nome do Senhor. Imagina, se já tivesse passado, dizer.